Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque de Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro, o Só Resenha Podcast é apresentado por mim, Hilton Matos, jornalista, conversador, resenheiro, sambista. Sambista também, gosto muito de samba. E hoje o papo aqui é samba. E mais do que samba, é as histórias das músicas de samba que fizeram sucesso, tá? Antes de apresentar aqui a nossa convidada, eu quero falar com você, para você se inscrever no Só Resenha, se inscreva aqui no YouTube, pega esse conteúdo e compartilha com geral, ative as notificações, porque aqui já vieram, ó, Tony Garrido, Zico, Andezinho do Molejo, Alindinho, Petkovic, Marcelinho Carió, e muita gente boa. E a Dani é mais uma, então você vai se divertir, vai ter esporte, música, entretenimento, tem tudo aqui no Só Resenha, tá legal? Não deixe de se inscrever também nas nossas redes sociais, o Só Resenha é o Só Resenha é Só Resenha Podcast, e o Instagram é Só Resenha Podcast, e o TikTok é Podcast Só Resenha. Então o Instagram é Só Resenha Podcast, e o TikTok é Podcast Só Resenha. Por quê? Porque eu boto muitos cortes por dia, você assiste, tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá ligado? Então dá essa moral, dá essa força. Como diria o seu Marcão, o pai do Gerson, pô, clica que é de graça, não tem respira que é de graça, pô, clica que é de graça, não custa nada, clica que é de graça, dá essa moral. Já vou chamar a Dani aqui para te bater um papo, mas antes vamos falar aqui da Plano de Forneria, @Plano de Forneria, que apoia aqui o Sua Resenha, @Plano de Forneria. Para você que mora Recreio, Barra, Jacarepaguá e Vargem Pequena, é a melhor experiência gastronômica que você tem na Plano de Forneria. Massa de longa fermentação. O que é massa de longa fermentação? Tecnicamente, tu não entende nada disso, então eu vou te explicar para Vossa Excelência o que é massa de longa fermentação. A massa ela fica ali mais ou menos 72 horas descansando. Não bate na hora, bota fermento para aquecer, ela fica descansando. Então, é uma massa maravilhosa. Massa fina, massa com recheio. Se você pedir com recheio, vem recheio para caramba. Ingredientes de primeira qualidade. Então, tem pizza de filé mignon, e é filé mignon mesmo. Nutella, catupiry de verdade, assim, ingredientes de primeira, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Pequena. O motoboy leva na porta da sua casa em 15 minutos. Ontem eu pedi uma, chegou lá em casa, tudo bem que eu moro perto, né? Não vou roubar também na resenha aqui, eu moro perto, moro do lado, chegou em 12 minutos, mas beleza. E para você que segue o Só Resenha, você entra lá, Planet Forneria, e você bota... o cupom de desconto é Só Resenha 10. Só Resenha 10 você tem 10% de desconto nas melhores pizzas, na melhor pizza de Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena, que é @Planet Forneria. Dito isso, agora vamos começar. Já falei, já mandei vagabundo me seguir, já fiz o jabá, agora vamos bater um papo, vamos trocar ideia, né? Dani Miranda, Dani Sambando por aí, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma mulher vindo aqui também é importante, né? Porque esse conteúdo, assim, muito de bola, de futebol e tal, ele traz muito homem, a gente entende. Então, quando vem uma dama, com todo respeito, aqui, assim, me sinto muito honrado em poder dar espaço para você. Seu trabalho é maravilhoso, uma mulher arrebentando aí na internet, na comunicação, trazendo muito conteúdo de samba e trazendo uma coisa que eu gosto muito, que é contar as histórias das músicas, né? Contar o palco das músicas. Então, muito obrigado por você ter vindo, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada pelo espaço, a sua resenha. Como você disse, né, mais uma mulher, mas ainda são poucas. Então, para mim é um espaço maravilhoso. Queria agradecer a atenção e o convite. Então vamos arrebentando aqui. Ali tem uma câmera, se apresenta ali, fala que você pede para as pessoas já te seguirem, o que você faz. A Dani, ela tem o Instagram, que é o Dani... O Dani Sambando por aí. Dani Sambando por aí. Isso. E é lá onde rola as resenhas, as histórias, né? E um pouco de tudo sobre o samba. Então, só seguir, o @Dani Sambando por aí. Ô Dani, ali só para situar aqui a nossa audiência, ali você conta, você traz as histórias, como nasceram as músicas, né? Por que o compositor A e B teve aquela ideia de fazer aquela música e sentou com fulano e Beltrano, enfim, para eles fazerem a música. De onde surgiu essa ideia?
Pergunta básica, você abrindo... Sim. E aqui toda... É a primeira pergunta que eu recebo quando as pessoas me conhecem pessoalmente. Mas sabe por que eu te fazendo essa pergunta? Porque eu admiro muito quem tem um conteúdo original e autoral. Porque se você for falar de música, de samba, tem umas pessoas que eu sigo também falando de música que eu acho legais. Tem uns caras que eu curto, o trabalho deles. Tem um de bigode branco. O Dom. O Dom. E aí, eu gosto, mas é difícil você ver alguém que vai fazer um conteúdo assim, original e autoral, uma coisa inédita. E quando eu vi, eu falei, cara, que barato. Aí eu comecei a... Entrei em looping, né? Pô, essa história é legal, essa história eu não conhecia, essa história eu conhecia e tal. Então, de onde veio essa ideia tão original? Eu tenho que começar, na verdade, na minha infância. Primeiro, eu sou uma curiosa. Acho que você, como jornalista, sabe que nós somos seres curiosos. Então, eu sempre digo isso. Sempre fui muito curiosa. E aí, quando criança, eu tinha uma verdadeira fixação com música. Porque minha mãe era muito assim. Então, minha mãe era uma pessoa muito musical. Eu me lembro muito dela dançando. A gente escutava muito Bezerra da Silva, muito Cazuza, né? Ela escutava de tudo, mas, obviamente, a gente sempre teve o pé muito firme no samba. E nasci no samba por causa da minha mãe. E aí, eu escutava aquela música já com 7, 8 anos, independente da música, eu sempre me perguntava, mas de onde ele tirou isso? Por que ele está cantando isso? E eu me lembro que eu era muito criança e tinha coisas, né, que falavam ali de amor, né, coisas que eu ainda não vivia. Então, no meu imaginário infantil, algumas coisas eu até ressignificava, porque eu não vivia, né, um amor a dois, homem e mulher. Mas aquilo mexia muito comigo. Eu fui crescendo, com 12 anos, eu comecei a procurar de fato. Primeiro obstáculo, não tinha literatura sobre música, pouquíssimas. Há um obstáculo maior ainda, não tinha nada sobre samba. Então, um dos primeiros livros que eu consegui é o Silas de Oliveira, um livro que não tem capa, não tem nada, e que vou ser super honesta, gostaria de pedir desculpa ao mundo e à biblioteca. Eu dei uma pequena furtada no livro, nunca devolvi, porque eu gostei demais do livro. E aí eu comecei a ter acesso àquilo e aí cada vez mais eu fui ficando mais interessada. Então, com 12 anos, eu comecei meu processo de pesquisa. Eu não entendia que eu estava fazendo um processo de pesquisa, mas eu estava fazendo um processo de pesquisa. Durante todo esse tempo, sempre ali no terreiro, minha mãe me levava para o terreiro, a gente estava sempre numa roda de samba, aquela coisa... Não é como é hoje, né? Que a gente vai nas rodas de samba, nos bares, nas rodas que são produzidas, que comercialmente funcionam. Aquilo era em casa de amigos, em aniversários, em casamentos. A gente estava sempre nesses espaços e sempre tinha samba. Eu me vi muito pequena no meio da roda sambando. E ninguém sambava, as crianças, mas eu estava sempre ali no meio. Eu falo que eu era um meme vivo, inclusive uma menininha hoje que tinha um cabelo curtinho que mostra ela sambando assim na rua, eu era essa criança. Porque a minha mãe, inclusive, o pessoal fazendo samba e eu lá no meio da roda, sambando, cantando, sempre fui muito aficionada por música e o samba me conquistou muito mais rápido. E aí eu ficava com aquela coisa, ao mesmo tempo que eu queria saber, eu queria dançar, né? Tanto que eu fui passista de escola de samba em São Paulo. Depois, nós fundamos uma escola de samba em São José dos Campos, porque eu sou nascida em São José dos Campos. E, nesse processo todo, eu estava sempre ali querendo falar de samba. Durante todo esse processo, eu fui reunindo algumas coisas de literatura. Tudo que eu conseguia comprar, eu comprava, porque eu tinha muita vontade de conhecer. E aí, tudo que eu conhecia, eu queria falar. Porque eu falo mais que a boca, então você não deixa, tá? Qualquer coisa você vai... Eu queria contar, eu queria falar, queria dividir. Mas toda a experiência que eu tinha se resumia a essa questão de literatura, documentário, tudo que eu conseguia, que era produzido. E esse tudo que era produzido era muito pouco. Mas tudo que tinha, eu buscava. Tudo. E com muita dificuldade, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então, eu me lembro que eu passava horas nas livrarias, que foi um boom de livraria, que a livraria começou a colocar os espaços, então você conseguia ler o livro. Eu li o livro do Cazuza inteiro dentro de uma livraria. É mesmo? E eu não tinha Suas dinheiro Mães para comprar. São Felizes? Isso. Esse foi o primeiro livro na vida que eu li 2 vezes, da Regina Etcheverry. Exatamente. Esse livro é maravilhoso. E eu nunca comprei, porque aí, para mim, hoje tem 300 mil livros. Esse dia eu falei, cara, eu vou comprar esse livro. Não sei, vai ficar guardado para a memória, porque vai ficar lá. E eu nunca comprei, eu adoro comprar livro.
Então, assim, foi o primeiro livro que eu li inteiro numa livraria. Então, eu estava na biblioteca, ou estava na livraria, ou estava consumindo as pessoas que entendiam de música de uma forma geral. E aí, eu estava sempre falando, mas eu nunca tive atenção, sabe? Percebia isso. As pessoas gostam de ir na roda, elas gostam de ouvir o samba, mas eu sentia assim, as pessoas não querem ouvir as histórias. Era o sentimento que eu tinha. Ok? Sou administradora por formação de empresa, me pós-graduei em recursos humanos, trabalhei numa ONG durante muitos anos, tive 2 filhos. No segundo filho, não aguentava mais levar as crianças para o trabalho, decidi mudar completamente de área. E aí fui ser decoradora de festa. Até 2 anos atrás, eu só trabalhava com festa. A minha mãe adoeceu e eu não tinha mais para onde correr, porque eu precisava ajudar ela, era eu quem cuidava de toda a questão da saúde, era uma coisa muito grave. E a minha cidade é 90 quilômetros, 95 quilômetros do hospital onde ela ficava. Então, eu tinha que acompanhar ela. Eu passei 75 dias indo todo dia e voltando para poder acompanhar a minha mãe no hospital e ainda assim dar conta dos meus filhos. Então, eu estava muito cansada, estava exausta, porque decorar a festa é muito difícil, né? Eu fazia decoração principalmente de festas infantis e festa temática. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa, preciso fazer alguma coisa que me deixe mais em paz. E um dia eu estava numa roda de samba de um lugar que eu frequento em São Paulo. Estava ali, a minha mãe já tinha saído do hospital, então eu estava conseguindo ficar mais aliviada. E eu ouvi um desaforo de um músico. Um desaforo, assim, coisa que a gente que é mulher passa a escutar a vida inteira, que é mulher e que é do samba. Ele, não preciso falar a frase, não é necessário, mas ele quis dizer que, como músico, ele entendia muito mais de samba. E quem era eu? E eu me lembro de estar em pé e ver assim, você acha mesmo que você toca essa porcaria, que você é melhor que eu? Ou que entende mais de samba do que eu? E até então, eu nunca nem tinha desafiado ninguém, mas aquilo me incomodou muito. Né? Então, eu já vinha num processo de cuidar da minha mãe, de estar extremamente cansada. E aí eu passei por tanta coisa em relação ao samba. Eu saí daquele dia, eu saí amargurada. Eu falei, cara, ninguém vai ficar falando assim comigo. E ele não fez de propósito. Mas a gente se sente muito ofendida porque a mulher, ainda mais eu que dançava, era o espaço que cabia a mim. Tá ali para isso. E eu sabia tanto de samba, eu tinha tanta coisa ali que eu podia dividir, e esse espaço não era aberto. Não sei, não me pergunta exatamente o porquê. Eu falei assim, nem tinha uma relação muito primorosa com rede social, com Instagram, mas eu falei para um amigo, eu vou fazer um vídeo contando a história de uma música. A música era até do Noel Rosa. Aí ele falou assim, e você vai fazer... Ele sabe que eu tinha alguns conhecimentos. Ele falou assim, mas você vai fazer com que intenção? Eu falei, não sei, eu quero só falar de samba para mostrar para esse povo. Né? Mas aquilo era muito direcionado, principalmente para o público masculino, que eu não só poderia falar como eu entendia de samba. Muito mais que muita gente. E aí eu fui e fiz. E eu fiz umas 200 vezes o vídeo. Sem brincadeira. E eu deletei uns 200 vídeos, porque eu achei horrível. Imagino. Aí teve uma hora que eu falei, vai assim. E foi. E aí foi o primeiro de muitos. Então, começou por causa de 2 situações. Né? Eu tive que parar o meu trabalho, porque eu precisava cuidar da minha mãe, não estava dando conta. E eu fui desafiada de uma forma... Eu digo até covarde, porque o machismo é muito covarde. Né? E aí eu me senti... Agora eu vou mostrar o que eu sei. E esse cara, ele é meu amigo. Ah, é teu amigo, tá. Pô, porque eu ia mandar um chupa, qual o nome dele? Não posso Não pode falar. Chupa, amigo dela. Porque é isso, a gente, sabe, a gente não percebe o quanto a gente pode maltratar o outro e desmerecer o outro. E quando a gente fala de samba, infelizmente, esse espaço, para nós somos mulheres, além de ser muito reduzido, ele é muito determinado. Então, por exemplo, eu vir e falar que entendo mais de samba com um cara que toca, não é legal. Pelo menos não era. E aí eu falei, então tá bom. Então, foi meio que eu vou provar. Entendeu? Porque eu já tentava falar. Todo mundo sabe, eu fiz um aniversário de 40 anos, que inclusive o tema do aniversário era 40 anos de samba. E aí a galera falou, pô, a Daniela vai ficar falando o aniversário inteiro de samba, ninguém vai aguentar. O pessoal me zoando, meus amigos me zoando. Porque eu já falava.
A internet, na verdade, só virou veículo para uma coisa que eu já fazia. E que eu fazia desde muito pequena. E não tem esse espaço. Agora, assim, o teu amigo, ele talvez ele seja quando ele falou assim, você vai querer entender mais de música do que eu, na cabeça dele, ele está falando, sei lá, de harmonia, ou de, sei lá, de repertório, de sonoridade ali. Exatamente, que são coisas. Mas você tem várias vertentes, exatamente. Você tem várias caixinhas, né? E você se especializou numa caixinha, que é da história das músicas, né? Como é que essas músicas surgiram. Mas ainda assim, a gente tem um pouco dessa soberba do samba, de que o homem detém o conhecimento. Tá. Né? Então, assim, para o homem isso não pode ser nada, mas para a gente que é mulher, que está sendo o tempo todo desafiada, indagada sobre esse espaço, é complicado. Mas hoje eu agradeço ele, né? Tá vendo? Na hora eu fiquei muito brava, eu queria dar-lhe um tapa, mas agora foi bom. Hoje eu olho isso assim, talvez se ele não tivesse feito, se a gente não tivesse tido aquela discussão ali na hora, eu não tivesse coragem de ter entrado na internet, porque eu nunca quis fazer um vídeo, eu mal tirava foto. O meu Instagram era fechado, tinha 345 pessoas e 1.000 pessoas esperando para que eu aceitasse. E aí eu tenho um outro amigo que ele falava assim, eu falava assim para ele, quem que é esse fulano aqui que está pedindo para aceitar? Aí ele que me falava quem que era, porque eu não lembro de ninguém, eu tenho uma péssima memória. E eu não lembrava de ninguém. Aí foi ele que falou, tá bom, mas você vai falar sobre samba, mas você tem que abrir esse Instagram. E aí eu não queria abrir o Instagram. Eu só quero falar de samba. Aí ele falou assim, não faz sentido o que você está falando. Você vai falar de samba, você tem que abrir, porque você tem que alcançar as pessoas. Não é isso que você quer que as pessoas saibam? E aí foi isso que fez. Nasceu basicamente assim. O primeiro vídeo foi sobre qual música, você lembra? Com Que Roupa, do Noel Rosa. Tá. Tá, aí esse vídeo pegou. Ou não? Como é que foi assim? Ele repercutiu? Na verdade, eu acho que ele pegou para mim. Para você? Ele repercutiu, claro, dentro das poucas pessoas que eu conhecia. E eu recebi muito retorno. Poxa, que legal, Dani, você falando. E aí eu comecei a ter uma noção que, assim, gente, eu estou a vida inteira falando de samba e ninguém escuta. Eu colocava o meu material, quando a gente tinha as rodas de samba na escola de samba, eu colocava meu material, eu colocava lá para o pessoal ver se interessava, lá tinha um monte de história. Às vezes alguém perguntava e eu queria falar, mas ninguém se interessava. E aí eu percebi que, na verdade, eu não sabia qual era o caminho para se falar de samba. E a internet, né, principalmente o Instagram, o vídeo, se apresentou como a melhor ferramenta, o melhor locomotor. Foi aí que eu percebi que seria legal eu estar na internet, porque ali as pessoas estavam prontas para ouvir. E aí tem uma junção de alguns fatores aí, que é... Eu sempre falo que para você fazer sucesso em rede social, cara, precisa porrada de gente gravar vídeo, vai para o Instagram, TikTok, blá, blá, blá. Você precisa dom/vocação para produzir carisma. Porque não adianta, cara. Tem umas pessoas que, tem um carisma absurdo. A pessoa que tem dom, tem vocação. E aí eu estou falando isso para remeter isso a você, porque os teus vídeos, além de eles serem, as histórias são boas, é original, Tô babando do seu ovo, não, senão você não estaria... Assim, a ideia de você estar aqui é porque eu admiro o seu trabalho, né? Não é uma babação de ovo, né? Então, assim, é original, é autoral, tem a produção muito boa, não sei como é que é a tua equipe, teu time, se é uma pessoa só, se tem uma equipe, não sei como é que é. A produção e edição é legal. E você se relaciona, a câmera gosta de você. Quantos seguidores você tem? 300 e... Quantos seguidores você tem? Não, 156 mil. 156 mil. Isso. 156 mil. Ninguém tem 156 mil fazendo conteúdo autoral se a câmera não gosta dela, cara. A câmera gosta de você. Você sente... Eu tenho certeza que você não tem dor nenhuma fazendo vídeo, gravando esses vídeos. Não. É chato porque tu vai errar 85 mil vezes, beleza, mas a leveza, a maneira como você fala, como você se coloca, não tem dor. Tem cansado. Dor não tem. Dor. Tem trabalho que você tem dor para trabalhar. Dor não tem. Não, muito pelo contrário. E aí eu me descobri mesmo. Então, por exemplo, o primeiro vídeo é porque eu sou um pouco perfeccionista, né? Ainda mais com a minha imagem. Eu trabalhava com festa. Então, quem trabalha com festa, com decoração, fui também paisagista, é muito perfeccionista. Paisagismo, porra. E aí o que acontece? Eu falava assim,
eu olhei o primeiro vídeo e falei assim, meu Deus, olha o meu olho, olha o meu cabelo, olha a minha boca, olha como eu falei. Extremamente crítica. Sim, sim. E, assim, era dura, né, também. Não tinha muito aquele lance com a câmera. Hoje eu faço com muito mais tranquilidade. Então, às vezes, eu demorava um dia inteiro, porque sou eu que edito os vídeos. Você? Sou eu que edito. Eu que escrevo. Sou eu que faço todo o processo de pesquisa. Eu que faço todas as entrevistas. Aí eu escrevo o texto. E o Marcos Salles, né? Meu amigo. Isso. Teve aqui com a Babi Cruz. Aham. Exatamente, que hoje, né... Quando ele lançou... O livro. Aqui, o livro do Arlindo, a biografia do Arlindo, ele tem a do Fundo de Quintal. Agora está terminando, não sei, já terminou da Jovelina Pérola Negra. Aí vai vir Beto Sem Braço. Exatamente, vai vir Beto Sem Braço. O próximo é Beto Sem Braço. O que acontece? O Marcos viu um vídeo, eu falei sobre... Acho que a música é Bagaço da Laranja. E aí ele viu esse vídeo e falou, pô, que legal, você fazendo esses vídeos. Eu não sei se você sabe, eu fui coprodutor desse disco. E aí eu falei, né, não conhecia ele pessoalmente. E eu falei, que bacana. Ele falou assim, você quer que eu te ajude? Então, você estava até falando da equipe. A minha equipe são basicamente 3 pessoas nessa produção. Fora meu filho, meu marido, às vezes a vizinha, ou qualquer pessoa que aparecer. Porque como eu não tenho uma equipe, o Marquinhos entrou e perguntou, você quer que eu revise seus textos? Corrija erro de português, se você tiver alguma coisa ali que precisar de orientação. E, assim, ele foi primordial. Eu só tenho a agradecer ao Marcos Salles, porque hoje ele está comigo, ele faz essa revisão, ele faz essa supervisão. Então, eu levanto todas as informações, faço todas as pesquisas, todas as entrevistas. Ele sabe muita história. Sabe? Ele sabe muita história. E isso é muito legal, porque aí, por exemplo, eu passo para ele, aí a gente discute. Nossa, isso aqui, né, não sei. Ou ele orienta no sentido de dizer, Dani, acho melhor a gente não falar disso, não vamos levantar isso. Né? E a gente tem que lembrar que é um vídeo de 1 minuto e meio. Então, eu faço o texto, eu estou contando a história. A pessoa que conta a história, né, se deixar, conta todos os detalhes. E aí ele está lá também para dar vamos tirar isso aqui, para dar uma parada. Então, ele é muito importante, assim como a minha amiga, minha vizinha, amiga Isabel, é quem grava a maioria dos vídeos. Então, eu preciso de alguém. Muitos vídeos eu faço sozinha, inclusive. Eu já fui, por exemplo, no Império Serrano, não tinha quem fosse comigo, e eu gravei o vídeo sozinha. E eu entro. Então, eu tive ajuda de alguns equipamentos, mas sozinha, sem ninguém. Mas eu tenho esses 2 que me ajudam. Mas todo esse processo da construção da história, né, da edição, tudo isso sou eu quem faço. E hoje eu também estou com um assessor de imprensa, que ele está aqui, o Vinícius. Vinícius Castro. Está bem, está em boas mãos, hein? Está em boas mãos. Então, a gente está tentando investir nisso que a gente começou, que eu comecei, para que possa ganhar mais projeção, né? Porque acho que o samba merece isso. E você falou uma coisa que é muito legal. Eu percebi mesmo que eu tenho hoje um carisma para falar para a câmera, porque eu escuto muito isso, eu recebo muito esse retorno. Mas você é tão natural na câmera, você fala, e eu amo o que eu faço. Então, não é difícil. Gravar o vídeo hoje é o mais fácil. Eu falo, é o divertido, né? Eu tenho ali, eu produzi um texto, eu estudei, eu procurei, eu descobri a história é a mais gostosa. A parte mais gostosa é descobrir a história. Né? É a que dá mais trabalho, mas é a mais gostosa. São 150 em quanto tempo? São mais de 150. 2 anos... Orgânico? Orgânico. 2 anos e 2 meses, acho. Pô, o Só Resenha tem 2 anos. Orgânico tem 56. Orgânico. E aqui eu boto o corte de Zico e etc, etc. Tem 56 mil seguidores orgânicos. Você passar de 150 mil orgânico, uma mulher contando história de samba, cara, você tem que ter, teu conteúdo é muito bom e você tem que ter muito carisma. Então, assim, parabéns. E aí, deixa eu te falar, aí você gravou o primeiro. Agora, para fazer o segundo e o terceiro, qual o teu processo de escolha de música? Como é que é? Numa reunião entre vocês, é você que pensa assim, como é que é o teu processo de escolha? Toda escolha sou eu que faço. 90% da escolha é do meu coração. E aí são músicas que você gosta, que tem, independentemente, talvez seja um lado B do lado B do lado B, mas tu ama, exatamente. Que as músicas que eu mais gosto na vida são todas lado B. E assim. Todas lado B. Exatamente. E não comerciais. Exatamente. Então tu tá se lixando se o nego vai gostar ou não. Mas o que acontece? A gente tem que lembrar também que, por exemplo, as 150 músicas que eu mais de 150.
que eu contei, todas elas eu tenho uma relação mínima de gostar. Tem uma que eu fiz uma crítica, inclusive, foi muito engraçada até mas assim, depois eu conto sobre ela. Mas todas elas, inclusive, são importantes para o samba. Isso, para mim, eu levava muito em consideração, porque eu falava assim, eu gosto dessa música. E aí tem gente que não conhece, mas eu gosto. Então, a primeira coisa que batia para mim para eu escolher uma música era eu gostar. E por isso que eu acho que é tão autêntico. E por isso que eu acho que conquista tantas pessoas. Porque eu não vou fazer porque você me pediu. Porque não é apelativo, não é música comercial. Não vou fazer porque você me pediu. Agora, você me pediu para fazer uma música, e eu gosto dessa música e eu consegui chegar a essa história. Ótimo. Então, por exemplo, amanhã eu vou lançar uma música que fala sobre o Rio de Janeiro. Amanhã, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Obviamente, aí eu penso nisso. Então, dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, aí eu penso nisso. Mas eu não fico pautada por, olha, é o dia do compositor, tem que fazer uma coisa assim. Olha, não é sob encomenda, não. Não. E porque a gente tem que pensar que se você trabalha com pesquisa, com entrevista, com documentário, com biografia, as coisas não surgem na hora que você quer. Eu já passei 1 ano tentando uma entrevista para uma música. 1 ano. Entendeu? É mesmo? É. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, Dani, conta tal música, eu queria tanto. Eu falo assim, gente, eu só tenho uma parte dessa história. E aí é uma coisa minha. Eu não conto a história pela metade. Mas só o fulano contou, o cicrano não contou a parte dele. Se o cicrano estiver falecido, é uma coisa, aí a gente conta. Mas o cicrano está vivo ali e tem o lado dele. Então, eu não vou contar, porque eu preciso do lado do fulano. Tem isso, eu trabalho com verdade. Agora, se o compositor, que eu acho que é até uma pergunta que as pessoas me falam, está mentindo sobre aquilo que ele fez, isso eu não posso fazer esse julgamento. Entendeu? Eu já deixei de contar música. E música muito famosa, porque os 2 compositores não se entenderam. Um conta uma história e outro conta outra história. O que eu faço? Eu não conto. Sabe por quê, Vitor? Eu não estou aqui para criar polêmica. Eu podia. Inclusive, eu ganharia, se eu fizesse isso, 300, 400 mil seguidores. Imagina a Dani ir lá e contando, gente, sabe a música X? Então, a música X, o cara falou isso e o cara falou aquilo. Eles estão brigados? Eu não vou. Não é meu trabalho. Agora, eu pego muito isso. Muita vaidade, infelizmente. Pego. E aí eu não conto. Os compositores são vaidosos? Alguns sim. A maioria. Por quê? Tipo, ele vai falar que ele fez 80% da música e o outro ele só botou lá. Quando eu fiz... Deve ter isso. Quando eu fiz uma sequência de samba enredo, foi a parte que eu mais sofri, assim. Porque não fiz samba enredo de agora, né? Eu fiz os sambas enredos mais antigos, a gente está falando de 20, 30 anos atrás. Além da dificuldade de você acessar todos esses compositores, porque lá, né, nessa época, eram bem menos compositores para um samba enredo, porque não era exatamente um samba enredo de escritório, mas, além da dificuldade, tinha muito essa questão. Mas o fulano foi... Mas não foi isso. E aí era 2 contra 1, 3 contra 1, um falava uma coisa. Então, eu não consegui fazer tudo que eu imaginava quando eu fiz uma série de samba enredos. Porque eu simplesmente... Olha, de todos os sambas enredos que eu contei, 6 foram impossíveis de contar. Dá para você entender. Então, até tem, samba de mediano tem esse problema, mas assim, samba enredo eu fiquei impressionada. É mesmo? Impressionada. Então, quanto mais compositor tem numa música, mais difícil você vai chegar nessa história. Eu tenho uma história, por exemplo... Quanto maior, pior. Quanto mais compositores envolvidos, mais difícil. Né? Não é nem que é pior, é que é Minha difícil mesmo. Minha época era Beto Sem Braço e mais um. Beto Sem Braço e Luiz Machado. Agora tem 18. Isso. A música tem 18 compositores, pô. Exatamente. O samba de escritório hoje, né? Que é encomendado, tudo bem, samba enredo sempre foi encomendado, esse é o jeito do samba enredo. Mas antes se conseguia, os compositores, eles construíam um samba enredo, né? Eles faziam e tinha uma história ali por trás. Hoje não, o samba é literalmente encomendado, então é muito difícil. Tanto que eu não atuo muito em contar samba enredo. E aí eu já estou até explicando que assim, realmente é difícil. É difícil, inclusive, de achar o cara que fez o samba. Se você volta lá 20 anos, eu falo assim, não é possível. Tem gente que simplesmente não sabe, às vezes, nem o nome. Eu já entrei em contato com escola grande. Gente, esse cara aqui, esse samba enredo.
Ah, não, a gente só sabe que esse nome é dele. É um apelido. Como que pode isso? Era muito romântico, muito amador, né, cara? Exatamente. E, principalmente, não se registra. Era muito romântico, não registra. Não registra. Hoje, a nossa maior questão com samba é não se cria acervo, não se cria memória, não se cria registro. Então, por que, Daniela, você gosta tanto do que você faz? Porque eu estou criando um acervo. Você falou isso, aí me remeteu aqui, eu fico imaginando você pegar umas músicas, sei lá, do Bezerra da Silva. Pô, lá dos anos 80, 70, sei lá, e aí aquele... É isso, o cara que fez a música, não sei nem se alguém estiver vivo, mas assim... O cara que fez a música, o apelido dele é isso, Tamborim. Então, exatamente. Aí tu vai lá no morro, cadê o tamborim? Pô, o nome do cara é Cláudio. Aí, no momento da vida dele, o apelido dele é Tamborim. Aí você não acha o sobrenome. Aí você não acha o cara, Isso. Agora eu vou te falar, hein? Do Bezerra é mais fácil que você imagina. Ah, é? Eu cheguei sábado e fui direto para a Baixada, fui para a Mesquita, porque estava tendo um encontro anual do QG do samba, são os compositores do Bezerra da Silva. Ah, tá. Entendeu? Vou dar exemplo. Falei, meu Deus, falei merda aqui, mas ajudei na pauta, ajudei na conversa. Não falou merda. Eu imaginei uma coisa, mas... Foi até bom que isso surgiu. A gente fala, exalta o Bezerra da Silva, que é um cara subestimado. Inclusive, para mim, eu quando comecei tirando Cartola, porque eu não sei de onde veio minha paixão pelo Cartola, é o compositor que eu mais gosto. Compositor, cantor que eu mais gosto. Eu sou bem velha, assim, em gosto de causa, eu vou falando. Eu gosto tanto do Cartola que tudo acho que tem em relação ao Cartola eu tenho, sabe? Pra você entender. Mas a minha introdução no samba é com Bezerra da Silva. Então, o que eu mais lembro de criança, 3, 4 anos, é Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Minha mãe era louca pelo Bezerra da Silva. A minha é com Roberto Ribeiro. Meu pai ouvia... Jorge Aragão e Bezerra da Silva. Mas a gente escutava muito Bezerra, muito. Então, o Bezerra mexia comigo, né? Aquelas músicas, e são músicas, né? Mexia muito comigo. Bezerra não é só subestimado, eu acho que ele foi... tentaram apagar mesmo, né? Um esquecimento, porque o Bezerra era autêntico e fazia o tipo de música que ele queria fazer. E sem esse problema mas o que vão pensar, porque você está falando disso, está falando de crime, eu estou falando daquilo. Eu, por exemplo, vou contar, provavelmente semana que vem, a história da música Meu Bom Juiz. Não sei se você conhece. Que é do Beto e do Meriti, e que fala do Escadinha. Do Escadinha, que era meu vizinho, porque eu morei em Pilares, ele morava no Morro do Juramento. Do Juramento, exatamente. Eu ouvi algumas vezes. Mas só explicando que, por exemplo, as pessoas que não, eu digo assim, até que não são de samba, tentaram apagar um pouco, né? Porque esse tipo de música causa um certo rebuliço, né? Muita polêmica, aquela coisa toda. Mas o que você falou, mesmo usando o exemplo do Bezerra da Silva, é real. Então, se você pega música, a gente está falando, gente, dos anos 80, anos 70, mas volta lá em 1920, 1924. Qual o registro que nós temos? É muito difícil. Então, por exemplo, eu em conversa com o filho do Silas, como que eu levanto uma história de uma música do Silas de Oliveira? Aí você já conhecia alguns compositores, se sim ou não, e aí você foi ficando amiga desses caras, né? Porque você foi procurando eles. Eles te receberam bem? Receberam, porque, por exemplo, eu cresci muito rápido na internet. O que acontece? Eu fui fazendo o que eu conhecia primeiro. Então, todas que eu conhecia, eu fui fazendo. E aí, para uma mulher, né, para uma mulher negra, uma menina, né, eu acho que eu sou mais nova do que bom, do que eu realmente sou, as pessoas perguntavam, mas como que ela está falando isso? Quem que está por trás dela? Então, várias vezes eu escutei isso. Quem é que faz os seus textos? E eu falei, como assim quem é que faz meus textos? Só eu que faço. Eu falei, são todos meus. Isso é um trabalho de pesquisa, de estudo. E aí um olhou, viu, achou legal. E aí eu comecei, falei, cara, vou procurar esse fulano aqui. Então, claro que primeiro eu comecei muito de baixo, né? Mas eu fui tendo uma abertura muito legal. Então, conforme eu ia fazendo os vídeos, como os vídeos eles tinham um engajamento muito grande, eu, por exemplo, acho que foi o 7º vídeo. O 5º vídeo, eu bati 500 mil visualizações. Quando eu fiz Caviar,
Quando eu fiz Caviar, eu fui fazer no metrô de São Paulo, porque eu acho que o lance também do sucesso dos vídeos foi porque eu não queria só chegar e falar assim, oi, gente, sabe aquela história, sabe aquela música? Ela começou... Não, eu não queria isso. Eu queria teatralizar, trazer a pessoa para a história, né? Eu queria tornar aquilo interessante. Então, por exemplo, quando eu vou contar uma história que o cara fugiu do quartel pulando um muro para ir para o samba, como que eu vou contar a história? Eu pulei um muro. Eu comecei a contar a história assim. Isso conquista as pessoas, entendeu? Então, quando eu fui contar a história da música Caviar, essa música, ela nasceu por causa de uma conversa no metrô, em São Paulo. No metrô Marechal Deodoro, na estação Marechal Deodoro. Porque tinham duas meninas que trabalhavam em casa de família, estavam conversando e ela estava com um caviar na mão, porque a patroa queria se desculpar porque os filhos tinham dado muito trabalho e deu caviar para a moça. E aí uma delas, mas o que é isso? Ah, é caviar. Você conhece? Ela falou assim, não, já ouvi falar, mas nunca comi. E aí o Marquinho Diniz, o filho do monarca, né, o Marquinho Diniz, grande compositor, estava lá, ouviu e ali nasceu o mote. O que eu fui fazer? Fui no metrô. E aí nós gravamos, mas assim, um negocinho com celular meia boca, aquela coisa toda, não tinha nada para pegar, captar áudio, bem sem vergonha. Arrumei duas amigas, falei, o negócio é o seguinte, gente, comprei um caviar aqui, vocês têm que fazer isso, que eu vou fazer isso, fiz o vídeo. O vídeo tem 1,5 milhão de visualizações, entendeu? Então, como cresceu muito rápido e estourou, os vídeos tinham muito engajamento, mesmo quando ele não tem milhões de visualizações. Aí foi quando eu descobri, os meus vídeos começaram a rodar vários grupos de WhatsApp. São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, no Sul tem muita gente, roda os grupos de WhatsApp de samba. Eu descobri isso depois. Então, o engajamento ele não veio só no Instagram, depois eu entrei no TikTok. E aí começou a conquistar. Então, foi uma porta aberta para que os compositores entendessem. Nossa, olha lá, ela está falando de samba e ela fala da gente. Entendeu? Você ficou amiga de quem nesse processo? Eu acho que, assim, o falecido Marquinhos PQD, que faleceu há pouco tempo agora. Muito que eu amo, cara. Para mim foi até muito difícil quando ele morreu, porque eu tinha ligado para o Renato é o filho dele, porque eu falei assim, Renato, eu não estou conseguindo falar com seu pai não me responde, o que está acontecendo? E a gente conversava direto. O Marquinho, eu ia fazer uma live em casa no Dia Nacional do Samba em 2024. E o Marquinho, ele já estava usando uma bolsa, né, de colostomia, ele já estava usando essa bolsa. No dia que ele foi, no dia que a gente marcou o evento, a live, e aí ele ia ser o primeiro, inclusive a ideia era ser o primeiro de muitos, a gente ia falar sobre as músicas do PQD, do Marquinho PQD, ia fazer uma resenha com ele, mas era uma resenha na sala, ele cantando e contando. Eu já tinha contado várias histórias dele, mas aí eu já tinha separado algumas que eu falei, essa eu quero que você conte na nossa resenha. Estava tudo certo para ele ir, já tinha tudo fechado, toda a equipe, tudo, áudio, vídeo, tudo certo. Ele saiu de um show que ele fez e aí cancelaram o voo. Como ele usava a bolsa, ele não podia ficar muito tempo sem fazer a limpeza da bolsa. E aí ele não conseguiu, ele falou, Dani, eu não consigo, a gente não conseguia fazer conseguir um voo rápido para ele, a tempo dele poder fazer tudo isso. E aí morava longe, tinha que trocar, não dava tempo. Nós cancelamos, né? E eu falei, não, Marquinhos, um dia vai dar certo com essa bolsa. E aí passou, né? Quando deu setembro, ele teve essas complicações, mas foi tirar a bolsa. Teve as complicações. Ele morreu em decorrência disso, inclusive, lá. E ele estava no hospital e eu tinha falado com ele, eu lembro até que eu precisava falar com o Claudemir. Eu ia tirar uma música, a gente ia contar a história de uma música, e eu já conhecia toda a história da música. Eu falei, Marquinho, é isso, isso e aquilo, não é? Ele falou assim, é. Eu falei assim, tá, mas eu quero conversar com você algumas coisas específicas. Ele falou assim, então tá bom, faz o seguinte, me liga daqui uma semana, a gente combinou assim, me liga daqui uma semana, porque ele estava no CTI. Aí ele tinha saído do CTI, aí eu tinha falado com o Renato, falei assim, não, Dani, eu vou deixar o celular com meu pai, você fala com ele, aí beleza, me liga daqui uma semana que a gente conversa sobre esses detalhezinhos. Eu já estava com toda a história da música. Numa quinta-feira, acho que ele pediu. Acho que foi uma coisa assim. E aí eu peguei, liguei. Aí, nada do Marquinhos me responder. Eu lembro que eu comentei com meu marido e falei, cara,
não sei, será que o Marquinhos saiu do hospital? Porque ele né, tinha que ter saído do hospital, ele pediu para ligar, porque ele já estaria fora do hospital, já estaria mais animado. E como ele teria que gravar também, ele queria que esperasse um pouco. E aí, acho que foi 2 dias depois, aí eu recebi a notícia. Então, assim, me pegou muito, me pegou bastante, porque eu acabei criando um carinho muito grande, né? As histórias do PQD são fantásticas. E são histórias que sempre aconteciam ali na família dele. E você acaba sendo abraçado por aquilo. E era um cara incrível, né? Eu tinha verdadeira adoração por ele como pessoa, mesmo por ele como pessoa. Qual a música entendeu? dele, assim? Conta uma história de uma música dele, que você soube que a música era dele, que a música tem uma história maneiríssima aí pra você contar pra gente. Eu contei, né? São as músicas que envolvem a Cristina, a esposa dele. Então... Volta de Vez pra mim é uma delas, né? Isso. Volta de Vez pra mim foi a que fez mais sucesso dele. Ele até brinca. Ai, Dani, é verdade que essa música é um dos vídeos mais visualizados? Eu falei, Porque é isso, né? Aquela coisa de ser músico, de brigar com a mulher, porque chega tarde, porque acontece uma série de coisas. E a Volta de Vez para mim, junto com Fora de Ocasião, é como se fosse uma sequência de briga deles. Então, as 2 músicas renderam vídeos muito legais. E o povo ficou apaixonado pela música, porque são histórias de briga com a Cristina. Então, por exemplo, vou contar Fora de Ocasião. Fora de Ocasião, a Cristina pegou uma mancha de batom, de maquiagem na camisa dele. E ele falou, não, mas eu tô no samba, a mulherada chega, às vezes é sem querer. Gente, o que realmente acontece, né? Não estou dizendo que é o caso, mas realmente acontece, porque a mulherada usa maquiagem. Se você tiver de camisa branca, ela pode deixar a maquiagem na sua, né? Dependendo de como você vai abraçar, vai deixar a maquiagem. Acredito ou não, ontem eu abracei um rapaz e eu deixei ele, quando ele me abraçou, ele era muito alto, ficou marca de batom. Ainda falei para ele, olha só o que ficou na sua blusa. Mostrei para ele, ele falou que estava tudo bem. Mas, enfim, não estou defendendo o Marquinhos, não, porque eu não defendo ninguém, não. Mas a Cristina viu e botou para quebrar. Botou para quebrar mesmo. Ela quebrou o disco dele. Ela chegou a botar fogo na roupa dele, algumas coisas dele. E aí, aquela brigaiada. Só que ele ficou muito magoado. Se você escutar a música de Fora de Ocasião, é muito engraçado. Você realmente começa... Olha, tem a ver isso mesmo. Ele fez a primeira, né? Ele saiu, foi para casa, acho que da irmã, aquela coisa toda. Mas os amigos começaram a investir. Não, volta para a Cristina, vocês têm que se entender, aquela coisa toda. Então, juntou o Arlindo, a mãe do Arlindo, convenceram ele a voltar. E aí ele já tinha essa primeira, né? O Arlindo Cruz sempre dizia, inclusive, que ele não gostava quando o Marquinho brigava com a comadre, que é a Cristina, mas que quando o Marquinho brigava com a comadre, ele fazia as melhores primeiras. Pingava um troco para eles, né? Exatamente, porque aí ele chegava com a primeira e eles terminavam, faziam a música. Então, as músicas do Marquinho, porque eles sempre mexeram muito comigo. Coisa de criança foi feita para a filha dele, porque aquela coisa de criança que está fazendo... Né, que está aprontando, ele pedindo para a criança parar, pedindo para a menina parar, mas não parou, e ele deu um tapa, né? E aí, criança, né, ela ficou toda magoada, e aí falou algumas coisas para ele, e ele não aguentou. E aí ele fez a música, mas ele ficou super sensibilizado com a filha, porque ele não queria bater na filha, né? E aí ele fez a música. Ele tem uma música... Como é que é a música, Coisa de Criança? Pra que maltratar sua linda flor? Ah, tá. Não faça mudar, procura entender. O meu mundo é colorido, complicado para você, vem fantasiar. E aí é isso, ele está falando sobre isso. É como se a filha dele estivesse contando. Por que você fez isso comigo? Você não entende o meu mundo de criança. Né? Então, o Marquinhos tem muito isso. Ele sempre fez essas músicas assim, de história que está ali. E eu acho isso o máximo. Da casa dele, da vida dele. Ele tem uma música inédita. Ontem eu falei com o Marquinhos Nunes, que é o filho dele, o mais novo. Eu falei com ele, porque tem uma música que é inédita, que o Jorge pediu, e ele cantou essa música para mim, no nosso último encontro. Eu fiquei encantada com a música, chama Esse Moleque, que é uma música que ele fez para o Marquinhos. E eu falei assim, como assim? Essa música é inédita? Você tem que gravar essa música. Só que o Jorge Aragão pediu a música. E aí, por uma série de questões, por problemas, o Jorge Aragão não conseguiu gravar e o Marquinhos nunca gravou. E é uma música incrível. Você sabe que eu participei da biografia do Arlindo Cruz. Uhum. De 2006 a 2008,
Eu me apresentei a ele e falei, cara, eu sou jornalista. Eu tinha acabado de lançar meu livro, Heróis do Cimento, que é um livro que fala de torcedores folclóricos do Maracanã, da geral do Maracanã, enfim. E eu estava empolgado, pô, eu queria escrever um segundo. Aí eu estava com um amigo meu, eu lembro, eu morava lá em Cascadura, a gente estava tomando uma sopa lá em Cascadura. Eu falei, pô, eu quero escrever um livro. Tu escreveria sobre o quê? Eu falei, cara, eu escreveria sobre o Arlindo Cruz. Pô, o Arlindo Cruz, assim, dentro do samba, para mim, Hilton de Matos Paz, CPF final 766, para mim ele é o melhor. Eu gosto dele, das composições dele e tal. Para mim, não é a lei, para mim. E eu sou fascinado, eu toco banjo por causa dele. Eu tenho uma paixão, assim. Eu tinha uma época, eu morava em Pilares, e no Meier tinha uma loja chamada Mesbla. Tu pegou isso, Vinícius? Eu peguei, pegou? Mesbla, ele deve ter pego. Quando lançava um disco de alguém, assim, famoso, eu pegava um ônibus, ia no Meier, ia na Mesbla, às vezes não comprava, não tinha dinheiro, não comprava o disco, mas eu tirava a contracapa para ver ficha técnica. Eu queria ver quem eram os compositores daquelas músicas, para conhecer os caras. E assim, pô, o Arlindo Cruz estava... Eu descobri que o Arlindo Cruz tinha todas as músicas que eu gostava no mundo, o Arlindo Cruz era um dos autores, enfim. Aí me apresentei e fomos fazer... Cara, quero escrever tua biografia, blá, blá, blá. Eu fiquei de 2006 a 2008 com ele para lá e para cá. Frequentei a casa dele muito, pô, a Florinha era de colo, o Arlindinho tinha 8 anos, sei lá, 12, a Arlindinha era criança. Fui a show com ele, dentro do palco, ficava no palco com ele no show, assim, eu extraí muita coisa. Aí, por algumas razões, a coisa não andou, e aí, em 2021, a Babi me procurou com o Marcos Salles, e eu dei tudo que eu tinha vários capítulos escritos, fita, peguei tudo, falei, toma, dei para eles. Não vou, o Marcos me contou não isso. vou abrir mão da obra do meu ídolo por, vai me dar quanta, pô, toma aí. Dei tudo para eles lá, dei tudo para eles. Aí, convivendo com ele, eu fiquei sabendo de muitas histórias, assim, de composição e tal. Vou falar duas coisas. A primeira é que o Arlindo Cruz é o meu número 1, ele para mim é o Zico da música, do samba. Mas eu falo que se não fosse Arlindo Cruz, Franco, Marquinho PQD, Delcio Luiz e Sombrinha, eu não gostava, eu não seria sambista. Não seria. Porque esses 5 caras, eles são autores das músicas que eu, assim, eu sou sambista por causa deles. Por causa desses caras. Arlindo, sim. Marquinho. Cara, o Marquinho tem Nada Mais Importa. Pô, isso é bonito pra cacete, na verdade, cara. Marquinho só tem clássico. Só tem clássico. E aí, o que me entristece é justamente isso. As pessoas não sabiam quem era o Marquinho PQD. Quem consome samba, tem um comprometimento, sabia. Sabe quem é? Mas a maioria das pessoas consumia as músicas e não sabiam. Isso me incomodava tanto. Claro que a gente sabe quem é o sambista perfeito. Arlindo Cruz. Mas o Arlindo, ele estava lá na mídia, né? Então, por exemplo, era fácil você saber quem era o Arlindo e que a música dele, até porque ele detentor da grande parte de sambas hoje que fazem sucesso, é do Arlindo Cruz. Você já gravou sobre essa música? Não. Não? Não. Então, eu vou te dar uma... Nessa época, esse disco é lançado em 2008, esse disco dele, Sambista Perfeito. Inclusive, eu estava no estúdio, quando ele gravou as últimas músicas, o Xande foi, Marcelo D2 foi, eu estava na companhia dos técnicos. Foi quando eu conheci o Xande. Ele botou voz na música que ele canta com Sombrinha. Sombrinha não, com Sereno nessa música. A rosa que eu te dei é pra você guardar a rosa, né? E aí, cara, eu começo a abrir janela, fecha, às vezes eu me perco. Eu estava com ele nesse... Eu participei ali de muita gravação, fiquei muito tempo com ele, mas não ia falar... O que eu estava falando? Não ia falar disso. Da música, você me perguntou. Você já tinha gravado a música que você ia me lembrei. Essa música, Sambista Perfeito, é dele com... Não lembro. É dele com... Porra, me ajudei, cara. Ney Lopes. É dele com o Ney Lopes. E essa música nasceu porque o Arlindinho, moleque, falou assim, pai, tu nunca fez uma música com o Ney Lopes. Procura o Arlindinho, que ele espera que ele lembre dessa música, porque eu lembro.
Ele falou assim, pai, tu nunca fez uma música com o Ney Lopes. Aí ele, pô, é mesmo, filho? Aí ele procurou o Ney Lopes para fazer. Então, essa música, ela é uma provocação do Arlindinho para eles terminarem. Assim como Madureira, o meu lugar, eu tenho essa fita, eu tenho esse vídeo. Tava eu e ele, Babi, na casa dele, ele me mostrou a primeira. Não tinha a parte do Mauro Diniz, a segunda. Ai, meu lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu te... Não tinha. E por que que ele... Eu lembro que a Babi falou assim, pô, essa música não tá pronta? Eu falei assim, pô, pra mim tá pronta, sem a segunda. Só a primeira, pra mim já tava pronta, pra mim e pra ela. Ele, não, minha comadre... Eu ia chamar a Babi de mãe. Não, mãe, precisa disso aqui, para. Você sabe por que essa música nasceu? Porque nesse ano, em 2006, essa música foi criada em 2006, ele ganhou o samba no Império Serrano, o meu Império, a raiz, herança. E o Mauro Diniz ganhou o samba na Portela. No mesmo ano. O samba enredo da Portela do Mauro e o samba enredo do Império era do Arlindo. Aí ele teve a ideia de juntar os dois, são amigos de longa data, são parceiros, que naquele ano ganharam o samba, para fazer um samba sobre Madureira. Então, eles foram... aí nasceu aí a música. E ele foi levar a fita pro Mauro, e o porteiro falou assim pro Mauro, quando o Mauro chegou. Teve um gordinho aí, deixou um negócio... Teve um gordinho aí, maluco. O porteiro não sabia ainda quem era Arlindo Cruz. Então, essas histórias têm umas coisas muito bacanas. Inclusive, Mauro Diniz terminou a música na privada. Ah, é? Sentado. Uhum. E essa música, explodiu. E aí, assim, porque a gente está falando de curiosidades, tem duas músicas curiosas aí nisso, que é ele conta a dor de cabeça que foi para fazer O Show Tem que Continuar, porque o Luiz Carlos da Vila tava mal pra cacete, entregou para eles. Já contou? Já. E aí ele sobrinha, pô, como é que a gente vai terminar isso aqui, cara? Pô, o negócio demorou, aí tiveram a ideia. Como é a segunda? Fiz dueto e não se encontra. Porque quando chegou, a música era muito para baixo, né? Ele estava passando por um momento muito difícil, né? Ele tinha terminado o relacionamento, né? E aí ele estava mal, né? Ele estava depressivo mesmo. E aí os meninos, não, vamos... O show tem que continuar, né? Vamos manter a energia lá em cima, o astral lá em cima. Porque o Luiz não estava bem. E aí a ideia foi essa. Se você vê como começa a música e para onde ela vai, você entende toda a dinâmica, né, do que aconteceu. E foi exatamente isso que eles fizeram. O Sombrinho Arlindo, essa música foi terminada, inclusive, na casa do Sombrinha. O Sombrinho Arlindo, eles quiseram mudar. E aí você vê que é uma das músicas mais famosas, né? Uma das músicas mais cantadas. Ela começou... É a música que mais deu dinheiro pro Arlindo até hoje. Ela começou com uma história muito triste. Eu tenho o contato com a filha, inclusive, né, do Luiz Carlos, que é a filha adotiva, de consideração, e ela conta isso, né, que foi muito difícil para ele naquele tempo, quando teve a separação. E, inclusive, essa mesma separação rendeu outra música. Qual? Que nem adora a Rita. Que nem a Rita adora. Porque é uma resposta, não é um samba-resposta, mas Luiz Carlos da Vila, porque foi com a Dora que ele tinha terminado o relacionamento. Então, ele pegou a música da Rita, a Rita levou, né? E aí ele fez uma brincadeira dizendo que a Dora era muito pior. Entendeu? Então, depois você escuta a música. É muito bom, é muito boa. E aí ele fala, né? Lhe dediquei uma trova, um soneto e um samba-canção. Mas é que a danada não tem coração. Tem não, tem não. Sem mais de 6 meses resolve ir embora. Lhe dediquei. E diz que ela foi embora, levou tudo, mas levou principalmente o coração dele, entendeu? E aí ele usa a música da Rita, e aí fala. Que nem a Rita adora.
Mas ele está dizendo o seguinte, a Rita levou suas coisas, mas você tem que ver o que a Dora fez comigo. É muito legal isso. Essa separação que a Dora rendeu as duas músicas, né? O show tem que continuar e duas músicas incríveis. E que nem agora, a Rita adora. Você também tem uma relação legal com o mineiro lá, o... Toninho Gerais? Toninho Gerais. Recentemente, Toninho me convidou para participar de um clipe, né? E aí a gente já tinha uma relação, ele já cantou em aniversário meu, inclusive. A gente sempre que pode, tá sempre junto, né? Muita gente fina. E também começou assim, eu já conheci o Toninho, né? Já acompanhava, gosto muito das músicas dele. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer as músicas, a gente se aproximou. Né? E aí, hoje, a gente... posso dizer que é amigo. Inclusive, é um dos nomes que vai estar no evento que a gente vai estar falando daqui a pouco, vamos falar na casa da Dani. Vamos falar daqui a pouco. Né? E, assim, virou um parceirão. Gosto muito dele. A gente se dá super bem. Quando eu comecei a gostar de verdade de samba, assim, meu pai me introduziu o samba a partir do Roberto Ribeiro, João Nogueira. Era uma época que, sei lá, o Fundo de Quintal estava nascendo ainda, e se bobear era com a primeira formação, era uma coisa assim, pré-Cacique de Ramos, pré-fama do Cacique de Ramos. Cacique de Ramos, assim, porque eu não tenho mais 18 anos, né? Então, também não vou ficar aqui fingindo que tenho 18 anos. Eu gostava eu comecei a entender ali. Aí eu lembro que eu era criança, teve um show da Beth Carvalho que eu arrumei a fita cassete na época e botei no videocassete lá de casa. A Beth Carvalho tinha feito um show, não reprisava, não tinha GNT, Globo, não tinha essas coisas, era só TV aberta. Mas eu consegui. Aí fiquei vendo, eu vi aquele looping, cara, e toda a música que ela cantava, ela dizia o nome dos autores. Música tal, Arlindo Cruz, Almir Neto. Música tal, Dorival Caymmi, toda a música, Sombrinha e Franco, toda a música ela dava o nome dos autores. E ela, gigante do jeito que ela contribuiu muito para que a gente, sim, para que o afegão médio tenha respeito e saiba quem são os autores das músicas. Você acha que, embora ela tenha feito esse movimento e tal, você acha que os compositores eles são ali esquecidos, abandonados? Completamente. Só a gente já pensar, por exemplo, quanto o compositor ganha por uma música que ele faz, que faz um sucesso danado. Ele é o cara que menos ganha. Mas antigamente não ganhava dinheiro, né? Mas também antigamente se vendia música, né? Tinha uma coisa é direito autoral, outra coisa, por exemplo, a gente teve uma época, a época de ouro da rádio, que se vendia samba. Era uma prática. Vendia samba. Mesmo Cartola, que sempre foi contra, não chegou a vender um samba. Entendeu? Então, se vendia samba. E aí, depois de um tempo, começou a se ganhar dinheiro com samba. Hoje, a gente não pode falar que ganha, porque o compositor, além de ser o que menos ganha, é o que menos ganha ali, nessa questão de direito autoral. O último que vai ganhar é o cara, e é o que menos que vai ganhar, né? E eu não estou dizendo que, por exemplo, o intérprete ganha rios de dinheiro, mas se você comparar com quem compôs, e aí a gente pode falar assim, não, mas aí o intérprete vai lá, e ele dá a cara dele, ele faz a cara, faz sucesso. Gente, eu não estou discordando disso. Mas houve uma época, por exemplo, agora está voltando, houve uma época no rádio que falava a música e dizia de quem eram os compositores. Depois de um tempo, não se fazia mais isso. Não é? Só, a música tal, Beth Carvalho. Beth Carvalho não é compositora. Incrível, imprescindível para o samba. Ela não é a madrinha à toa. É uma pessoa de luz, é uma pessoa que era gigante, que tinha um poder enorme e que fez muito pelos compositores. Sem Beth, seria muito difícil a gente conhecer o Fundo de Quintal, como a gente conhece hoje. E todos os que estavam ali, aqueles compositores, todos do fundo, que são muitos, né? Lembrando que, por exemplo, o grupo Fundo de Quintal não só os caras que tocam que estavam lá em cima, o que está por trás daqueles caras. Quem era que ali, exatamente, quem era que estava compondo? Ela grava um disco, acho que é o Pé no Chão, que ela bota toda a cozinha do Cacique de Ramos ali. Exatamente. Só que aí, por exemplo, o trabalho que a Beth Carvalho fez, ninguém continuou. Não é? Então, ela trouxe. E hoje, a gente vê que existe um movimento. Há 2 anos eu estou fazendo os vídeos. Quando eu comecei, eu vou ser super honesto com você, eu não via a quantidade de gente falando de samba como está falando hoje. Então, eu me considero também, eu acho que eu
deu uma forcinha, assim, para a gente, né, de alguma forma, para as pessoas começarem a falar. E essa semana me perguntaram assim, tem um monte de gente fazendo, meio que copiando seu trabalho. Eu falei, que bom. Tá falando direitinho de samba? A gente tem que parar com essa garra de vaidade. Eu falei assim, porque o trabalho, ele tem que ser feito. Tem que falar do compositor. É o cara que fez a música. Por melhor que seja o intérprete, sem aquele cara ali, não tem música, bem. Entendeu? E a gente não vê esse valor. E a gente não vê as pessoas que consomem samba valorizando esses compositores. Ela não se preocupa nem saber de quem é aquela música que ela gosta tanto, que ela canta tanto, e que ela está lá na roda gritando aos berros a música, mas ela não sabe quem compõe. Entendeu? E aí isso me incomoda um pouco. Então, Daniela, mas aí você faz então porque você quer que quer que as pessoas saibam que são compositores? Eu falei, claro que eu quero, mas acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. O samba é mais importante nisso. E aí, quem é que faz o samba? Quem é que faz o samba? Então, se você não souber nem quem fez o samba, o que realmente a gente está deixando de registro? Quando eu te falo assim, olha, tem um samba enredo super famoso, e eu não consegui achar o fulano. Como a gente não sabe quem é o fulano? Essa música é tão famosa, rendeu tanto dinheiro, como que a gente não sabe quem é o fulano? Se canta até hoje, não sabe. E o que você faz, cara, você faz um trabalho histórico. Mal comparando, o professor Luiz Antônio Simas fala, né? Ele fala muito incrível, inclusive. Né? Muita história, ele conta história. E você conta história do samba, das músicas. Sim. Então, o que você faz é um trabalho E ele faz também histórico. Algumas coisas de samba. É também maravilhoso. Faz, O Luiz Antônio Simas é maravilhoso. Maravilhoso, assim, é uma pessoa que, inclusive... Eu consegui o telefone dele, vou chamar ele, convidar ele para vir aqui. Chamo, porque vale a pena. Porque é uma pessoa, inclusive, que eu admiro muito. Eu sei que ele vai cornetar, porque ele foi no Charla outro dia com o... Ele foi no programa e ele falou assim, eu adoro ir no podcast, mas às vezes o nego me chama para ir nos programas lá no Recreio, não sei o quê. Ele mora para lá, no centro, sei lá, Zona Sul. Aí eu falei, vou chamar ele para Jacarepaguá, ele vai dar uma cornetada, né? Tijuca? Ele vai dar... Assim bem que ele pega ali o... Mas, dessas suas mais de 150 músicas, qual foi a história assim, que mais te comoveu? Tem algum filho ali especial, algum vídeo, alguma história? Eu tenho duas em especiais, mas eu vou contar a que mais me comoveu de verdade. Assim, Sorriso Aberto, do Guará. Eu quero saber, Sorriso Aberto da que Jovelina canta, né? Famosa na voz da Jovelina, a música de Guaraci Santana, Guará. Outra pessoa, por exemplo, outro compositor, claro, não está mais entre a gente, mas também que foi assim, você não escuta falar. Você já escutou falar do Guaraci Santana? Já, mas sem conhecer muito... Isso. Por que isso? Tá vendo? A gente não dá esse valor. E aí, Sorriso Aberto, gente, é uma música aí que todo mundo adora. Né? O que você acha que Sorriso Aberto é uma música alegre? Logo eu com meu sorriso aberto. Claro, né? Uma energia para cima, aquela coisa toda. Se eu te falar que ele fez no dia que a filha dele morreu, na hora do enterro, estavam velando a menina, todo mundo no cemitério de Inhaúma, e tinha uma birosca bem assim, perto da... Hoje aquela entrada do cemitério de Inhaúma, acho que nem está funcionando mais. Tem que entrar pela parte de baixo. Isso. A birosca na parte de cima, ele estava lá, porque naquela época funcionava. Baixou o Rio de Janeiro inteiro lá, porque... Né, além ali, ele já tinha o contato com a galera do samba, aquela coisa toda, ele já tinha música com a Jovelina, inclusive. Então, foi todo mundo, muita gente, e ele estava na birosca com o Renato da Viola, o barzinho, com o Renato da Viola, bebendo muito, assim. E com aquela tristeza toda, ele começou a fazer a primeira ali. E apesar de ser uma música de alto astral, que eu sempre falo, você já escutou Sorriso Aberto de verdade? Já ouviu a música? Já ouviu a letra? Ele, na verdade, conta isso, essa coisa de se superar. Entendeu? Sim, ele tem um sorriso aberto, mas mesmo naquela situação difícil, ele precisava continuar. E aí ele fez aquela primeira ali, no dia do enterro da Patrícia, a filha dele. A Patrícia era a afilhada do Renato da Viola, o parceiro dele. Essa música é só do Guará, né, reconhecidamente, apesar de ouvir por fontes, inclusive, fontes fidedignas, que o Renato
estava nessa primeira, ajudou nessa primeira, mas é por uma série de questões que agora não convém, até porque muitos sambas são assim, muita gente fez, não entra, muita gente não fez, entra. Isso também acontece. A Babi falou muito. Aqui que tem muita gente que não fez e entra. Nossa, isso acontece muito e E ela ficava puta com Arlindo. Acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Nesse caso, por exemplo, essa música mexeu muito comigo. Porque eu já sabia um pouquinho por cima, mas aí no dia que eu fui entrevistar a filha dele, do Guará, eu lembro até hoje eu estava no Amarelinho, assim, eu fiquei muito emocionada. E eu fui contar a história dessa música no cemitério. Então, assim, aí tem essa questão de... Não é um lugar normal, né? Para você contar uma história. E é uma música tão vibrante. E quando você se dá conta... Naquele dia eu tive certeza que eu tinha que fazer isso. Porque eu falei, tá vendo? É isso. Sempre foi isso que eu quis. Eu quero realmente entender de onde ele tirou isso. E aí você vê que, por exemplo, o samba conta a história de um povo. O samba é nossa identidade. Todas essas músicas de samba contam as nossas histórias. Às vezes vai contar da família do Marquinhos PQD, às vezes vai contar do Guará, às vezes vai contar uma situação política, como eu contei agora, Me Engana Que Eu Gosto, que é do Marquinhos, que é do Satã, né? E aí você fala assim, cara, ele fez por causa de uma promessa política. Então é isso que o samba traduz. Traduz a nossa realidade. É do dia a dia, do cotidiano. É isso que é o samba. Você falou que as pessoas elas não conhecem, elas estão lá felizes, elas acham que toda a música ela é para cima e ela está contando felicidade. Uhum. E ela não conhece. Então, vou dar um exemplo parecido com o Insensato Destino. Né? Uhum. Que é todo mundo acha que é a música do Amig Neto. O Amig Neto gravou, é uma música, sei lá, todo mundo... sei lá, o cara escolhe 5 músicas, ele vai escolher Insensato Destino, que é uma música clássica, top, enfim. E aí, essa música é do Alcir Marques, Chiquinho Vírgula e Maurício Lins. E eles... o Clarimundo de Melo, lembrando ela certo. O Alcir morava na Clarimundo de Melo, na Piedade. Ele contou que a esposa de um deles, não sei se foi o Maurício Lins ou o Chiquinho Vírgula, foi atropelada e morreu há uma semana do casamento, a noiva do cara. E aí, porra, eles chegaram lá, tá o cara ajoelhado, triste, porra, que destino insensato, que insensato destino e tal. Aquela sofrência toda. O Alcir pegou o violão, fez a primeira, encontrou com eles depois, falou, pô, fiz uma primeira ali. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui. Como é que ela tem uma frieza de chegar para tu? Ah, maluco, fazer uma música em cima da morte da tua mulher aqui. Mas tudo vira samba. Aí ele falou assim, pô, fiz uma primeira aqui em cima daquela situação aqui. Aí os caras fizeram a música, aí terminaram, fizeram a música, Insensato Destino. Que nego não tem noção, cara. É feito pra morte da mulher do cara. Exatamente. E nego Mas eu acho que a magia do samba tá aí. Ainda bem, né? A magia do samba é essa, Ainda é você bem. contar a história, na verdade, do que a gente vive. É transformar dor em alegria. Exatamente. Levar alegria pro povo, porque o samba é do povo. Isso é lindo. E por isso que é tão importante. Porque não tem nada, nenhum outro gênero. Tá? E essa opinião ninguém muda. Desde criança eu sei disso. Nada representa mais o brasileiro do que o samba. Sim. E aí você pode escutar, mas eu não gosto de samba. Tudo bem, meu bem. Você pode até não gostar de samba. Mas se você procurar a história desse país, você vai entender que nessa formação, a identidade cultural chama samba. Você gostando ou não gostando. O samba faz parte 100% na formação da identidade cultural do brasileiro. Sem ele, nós não teríamos essa identidade cultural. Não tem para onde correr. Você gostando, né? Porque às vezes eu escuto gente falar que não gosta. Você gostando ou não gostando. Você só precisa estudar um pouquinho de história, aprender um pouquinho de história, você vai entender que essa sua formação, hoje, independente de quem você é, tem a ver com o samba e o que ele tem conquistado durante todos esses anos. Teve algum compositor que, de repente, procurou e falou assim, pô, obrigado, aí, pô, tu contou uma história minha, estava esquecido, ninguém sabia que eu existo, tu falou meu nome, assim. 90% deles. É mesmo, Dani? Me conta aí. Me conta uma história curiosa sobre isso. Mesmo quem é já mais conhecido, sempre agradece. É mesmo? Porque qual que é a diferença? Às vezes você pode ser compositor e intérprete também, né? E aí você já é mais conhecido, aquela coisa toda.
Mas é diferente quando alguém coloca a luz no que você fez, porque você produziu aquilo e o que passava na tua cabeça quando você fez. Ela nem esperava que tu ia fazer um vídeo falando da história dela. É. Daqui a pouco ela abre o Instagram, tá lá. Exatamente. Na maioria das vezes, já aconteceu, por exemplo, acho que uma única vez, eu contar e a pessoa não saber. Porque aí eu tinha um vídeo da pessoa falando. E aí a pessoa ficou, nossa, que legal, que bacana. Mas a maioria deles, por exemplo, o PQD mesmo, eu fazia um vídeo, o PQD, ai, meu Deus do céu, ele ria muito, ele adorei. Peraí, ô Cristina, você viu o vídeo que a Daniela fez? Não sei o quê. Porque aí ele ria, porque eles lembravam, né, lembra. Então, assim, uma pessoa que mexeu muito comigo, que também é muito esquecida, que não se fala, o Renato da Viola. Quando eu fiz o vídeo Viola em Bandoleira, ele tinha um monte de ressalva, assim, ele não queria conversar, ele tem as questões dele, até relacionada à questão do Guará, de como foi a morte do Guará, porque eles eram compadres, então foi uma questão difícil, né, que envolve violência, e ele não era muito de conversar. Eu consegui o acesso a ele, e a gente conversou, ele me contou a história, mas eu não sei se ele não botava muita fé, né? Quando eu fiz o vídeo, eu me lembro até hoje, eu estava tendo uma confraternização na minha casa, ele me ligou, e eu estava cozinhando, eu tive que parar de cozinhar, porque ele ficou tão emocionado que ele chorou. Ele falou, pô, eu nunca imaginei que alguém fosse fazer isso, fosse falar de uma música assim minha, com tanto carinho. E aí eu fiquei emocionada, né? Porque eu mostrei para o pessoal, eu tenho depois os áudios que ele mandou. E isso deixa a gente tão feliz que eu fico pensando assim, nossa, como vale a pena. Porque aí você percebe que realmente precisa. Porque não se fala, né? Ai, a música é tão legal, olha aquela música antiga, que legal, mas não sabe de quem que é. E aí o cara tá ali esquecido. Porque você falou que 90% procura, mas eu quero falar justamente daquele cara esquecido mesmo, que só ele e meia dúzia sabem que aquela música é dele ali, sabe? Aí um cara desse fala assim, pô, meu comadre, como é que tu me achou? Obrigado aí por ter me dado essa moral, porque a vida do cara nem... Sim. É tão simples que nem imagina. Mas é isso que eu tô te falando, o Renato é um deles. Né? O Renato da Viola é um deles. Ele, assim, ninguém nem sabe onde estava, não sabe. E aí eu fui atrás, fui procurar. Então, tem também o Greco. O Greco, compositor de sambas enredos incríveis. Ganhou vários sambas enredos, por exemplo, na Gaviões da Fiel. E ele me emocionou muito. Inclusive, meu marido se emocionou mais com ele do que eu ainda. A gente acabou criando um laço bem legal. Ele já é mais senhor, né? E estava esquecido, assim, o que ele fez. Em relação ao samba enredo de São Paulo, é incrível. Então, uma das músicas de um samba enredo mais famoso dele, eu fui contar essa história. E aí, quando eu fui encontrá-lo, ele chorou. Ele, poxa, que legal esse seu trabalho. Então, eu tive que ajudar ele com uma série de questões, porque ele não mexia na internet, e aí ele não divulgava o trabalho dele. E ele tem músicas incríveis, mas é esquecido. Né? Não é brasileiro, é radicado, veio para cá, mas assim, muito jovem, muito criança. Mas ele fica esquecido. A maioria dos compositores, infelizmente, estão esquecidos. Né? E isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Então, a minha grande preocupação com a questão do samba é porque, aí, a partir do momento que eu faço a pesquisa, que eu procuro, eu descubro, cada dia mais, que a gente não tem registro. Que a gente não registra nada sobre samba, que a gente não faz catálogo, que a gente não prioriza as histórias. E aí você vê, por exemplo, o que você vê na televisão hoje em relação ao samba? Tá cheio de coisa de sertanejo que não tem problema nenhum. Né? Nós temos coisa de sertanejo, nós temos coisa de rock, mas cadê o samba? Se ele é tão importante na formação dessa nossa identidade cultural, por que não tem nada sobre o samba? Por que quando você vai buscar é tão difícil? Por que toda vez que você tem um museu, alguma coisa, foi a família que fez? Porque é a família que busca. Se a família não faz alguma coisa por aquele compositor, por aquele cara que foi tão importante pelo samba, a gente nunca vai ter nada. A Babi está fazendo isso pelo resgate de toda a obra do Arlindo, né? Fazendo isso com lojas, enfim. Dani, deixa eu te fazer assim, uma pergunta. Não sei se tu imaginou que eu ia fazer isso, mas você estudou os caras lá dos anos 60, a Rosa,
Aí vem aqui, sei lá, Dona Ivone Lara, Cila de Oliveira. Estudei lá os caras lá dos anos 20. Mas vamos pegar assim de um ciclo, vamos pegar a janela maior aqui, vamos pegar dos anos 60 para cá ali. Vou pegar ali, porra, Léo Rosa, Cartola, Cila de Oliveira, Dona Ivone Lara, Arlindo, Luiz Carlos da Vila, e vem trazendo para hoje Xande, enfim, vem essa janela, toda essa nova geração. Essa linha do tempo aqui. Sim. Qual foi a geração de compositor, a geração de música que mais te pegou? Eu hoje, assim, ó, sinceramente, houve uma mudança na linha do samba quando Fundo de Quintal chegou. Né? Mudou tudo. Fundo de Quintal não tem como. É o Flamengo do samba. Exatamente, mudou tudo. Então, por exemplo, eu nasci na década de 80, eu vivi muito Fundo de Quintal. E eu me lembro, adolescente, tudo que eu escutava era Fundo de Quintal. Fundo de Quintal. Tudo. Então, assim, para mim, não existe nada que tenha mais me conquistado. Me fascinado, até hoje ainda. Até hoje. Eu sou muito Fundo de Quintal. E aquela formação com Arlindo e Sombrinha. Exatamente. Para mim. Exatamente. Para mim. Né? Mas isso diz sobre a nossa geração também, porque marcou muito essa geração. Mas o que o Fundo de Quintal fez, o Cacique de Ramos trouxe, o que o Fundo de Quintal fez transformou o samba, né? Mudou a cara do samba. Então, sim, o samba é um antes e depois passou a ser outro samba depois. Mudou mesmo, porque mudou, inclusive, instrumento, mudou a forma de cantar, entendeu? Então, mudou. E aí, é claro que, por exemplo, isso me pegou. Passei a vida inteira estudando Fundo de Quintal. A vida inteira. Eu gosto muito de samba-canção, gosto muito, mas eu confesso que sou apaixonada por Fundo de Quintal, todos os compositores que estão relacionados, tanto que eu falo muito deles. O que você quer ver, eu moro sozinho, né? Então, eu tenho o meu lado mulher. Eu faço comida, lavo louça, arrumo casa, eu tenho, né, o meu lado para arrumar casa, beleza. Porra, bicho, aí eu acordo sábado assim, aí eu vou dar uma olhada na Premier League, né? Tem ali um Manchester City com o Manchester United. Vou arrumar a casa, aí boto ali Tem 3 discos do Fundo de Quintal que eu tenho um amigo, Rafael, que a gente é dessa época. Eu pego o link de uma música, vejo no TikTok, mando para ele e escrevo assim, choro. Eu choro quando eu ouço. Ser essa bicha também, Ciranda do Povo e o Ao Vivo de 91. Para mim, Hilton de Matos Paz, CPF final 766, são os 3 melhores discos dele. Tem músicas assim que tem muita memória afetiva, meu pai, minha adolescência. Então eu boto ali, tô lá arrumando a casa, fazendo uma coisa, vou pra academia, vou caminhar, aí tá tocando Ser essa bicha também, que eu acho um disco maravilhoso. Isso me toca de uma maneira assim, cara, muito grande, muito, muito forte. Muito forte. Exatamente. Eu acho, e você não tá sozinho nisso, né? Eu também me sinto assim em relação a uma série de músicas do Fundo. Então, eu nem sei, por exemplo, se eu nasci, eu sempre digo isso, se eu nasci no samba ou se o samba nasceu em mim. Porque tem hora que eu penso muito nisso. Eu falo assim, como que foi? Como se deu essa relação? Não sei. Foi tão natural, é uma coisa tão genuína, tão verdadeira, que essas pessoas perguntam, mas qual é a lembrança do samba? Eu falo assim, gente, eu não sei. Eu acho que o samba sempre teve dentro de mim, você entende isso? E aí, as minhas lembranças mais gostosas de samba sempre foram embaladas pelo Fundo de Quintal. As músicas que eu mais gosto de ouvir e dançar e cantar são do Fundo de Quintal. Então, não tem como, cara, né? Fundo de Quintal, o Vinícius Castro aqui não está aparecendo. Você, Vinícius Castro, que me sacaneia quando eu mando meus vídeos para você tocando banjo e você fala que eu tô com a palhetada cansada. O Miudinho, meu bem, do Fundo de Quintal. Cara, o banjo do Arlindo, naquela música, aquilo me fez me apaixonar por banjo. A repicada dele, o banjo dele naquela música, nossa senhora. Mas, ô Dani, vamos lá. Vem aí o projeto Na Casa da Dani. Pô, então, assim, fale bastante, fale tudo e mais um pouco sobre esse projeto. Me conta. Na verdade, é assim. Já sei que é em Jacareí, né? Já sei que é em Jacareí.
né? Na casa da Dani vai Jacareí, ser em Jacareí, São Paulo. que é onde eu moro, interior de São Paulo. E aí, o que acontece? Eu tenho feito esse trabalho que o objetivo é, sim, dar luz aos compositores. E a gente vê muita coisa aí, audiovisual, aquela coisa toda, está sempre separado. E eu achei que, por exemplo, eu precisava fazer alguma coisa dentro de produção, de vídeo, de audiovisual, que pudesse reunir esses compositores e que a gente pudesse registrar algumas músicas e que isso se perpetuasse, que pudesse estar lá na rede, que a gente pudesse usar, né? O Na Casa da Dani nasce da vontade de continuação do trabalho que eu faço. Então, eu não estou falando da música, mas você vê o cara cantando aquela música? Por tipo exemplo, assim. nós falamos aqui do Bezerra da Silva. Por exemplo, A Sogra, Sapatão. Você sabe quem é a música? Não. Eu quero que você escute o Roxinho, que ele vai, um dos compositores, cantando. Entendeu? É uma figura. Ele é um dos compositores da música. Vai estar na minha casa. Ele, Valmir da Purificação, o Tião, provavelmente, são compositores do Bezerra da Silva, que a gente não conhece e que a gente nunca nem ouviu eles cantando. A menos que você esteja acompanhando eles, você não escuta. Então, você conhece muita música, mas aí você não conhece nem o cara que canta, muito menos o cara cantando essa música. E a gente precisa registrar isso, precisa dar luz a isso. Então, nós vamos reunir, provavelmente, 20 compositores nessa primeira versão, quem sabe vão ter outras, e a gente vai fazer uma coisa bem intimista, em casa, receber esses compositores, receber alguns amigos e gravar esse audiovisual para poder valorizar ainda mais tanto esse nosso samba lindo, quanto esse pessoal que produz esse samba lindo. Tipo assim, o Toninho Gerais vai... Toninho Gerais está confirmado. E canta Mulheres, por exemplo. Não, ele não vai cantar essa música, não. Não, só para dar um exemplo, assim, um compositor vai lá e canta uma música famosa. Sim. Mas eu acho que assim, a ideia, que é muito importante a gente falar, inclusive, tá? Eu vou contar fora do ar, não sei se eu já te contei, a história da música Mulher. Não vou contar aqui no ar, não, que é baixo astral. Vou contar fora do ar. Me lembro quando acabar aqui o programa. Eu já contei essa história também. Não, é a minha versão sobre a história. Então tá bom. Eu acho que a ideia não tem a ver com mulher com bagaço, não. Eu só... Além de a gente trazer, levar o compositor, no caso, né, que vai ser em casa, para ele poder cantar aquela música famosa, mas vamos lembrar que, por exemplo, a gente falou de Insensato Destino aqui. Antes dela ser famosa, ela foi uma música inédita. E aí, o que a gente hoje percebe das pessoas que escutam samba? Elas têm preguiça de escutar música inédita. Ela quer ir na roda e só quer escutar a música famosa. Pô, mas eu gosto daquela música. Falei, gente, se você não abrir o teu ouvido para escutar o que está vindo agora, e tem muita coisa de qualidade, a gente não vai conseguir fazer música, não vai conseguir ter música de qualidade daqui 10, 20, 30 anos. Então, Na Casa da Dani também é para isso. Nós vamos escutar músicas que ficaram famosas, que ficaram consagradas, mas também é um espaço para a gente escutar as músicas novas. O audiovisual também serve para isso. Vai ter os dois. Vai ter os dois. Eu vou falar aqui cheio de dedo, cheio de cuidado, para não parecer comparação. É um projeto teu, autoral. Alguma semelhança com o Quintal do Pagodinho? De novo, assim, não é imitação, eu estou cheio de cuidado, cheio de dedo. Não, aqui, fica tranquilo, para não pelo parecer contrário. que... Eu adoro o Quintal do Pagodinho, inclusive. Não, eu também adoro. Mas o que acontece? O Quintal do Pagodinho não eram músicas inéditas. Eram músicas... ele fez com os compositores dele. E é incrível, incrível, porque é isso que o Zeca fez, foi mostrar, tá vendo, gente? Aqui, ó, Alamir, Zé Roberto, tanta gente, eu não vou começar a falar o nome, começou a mostrar essa música aqui famosa, Meriti, essa música aqui que você escuta que eu canto, sendo que Zeca é um compositor incrível também, né? Sim, mas parou de compor, inclusive, para dar espaço. Exatamente. Mas não é. Agora você falou isso, eu até nunca pensei nisso. Eu gosto de festa, né? Eu gosto dessa coisa do samba. Então, assim, o foco é música inédita? Não. O foco é o compositor. É uma celebração e aí... É uma celebração. Mas a escolha do repertório para o audiovisual vai vir... Como é que vai ser? Porque eles vão cantar músicas inéditas e músicas antigas. Como é que vai ser a escolha do repertório?
Essa curadoria, eu vou fazer com cada compositor, entendeu? Tá. Cada artista a gente vai escolher a música, a inédita e a música já famosa. Entendeu? Até porque, senão, é muito interessante só colocar as músicas mais conhecidas. Mas aí eu te falo, aí o trabalho fim daí, né? Você não acha? Aí, de novo, a gente vai estar fazendo o que se faz. É só cantar as músicas conhecidas. E aí, qual é o trabalho que você está fazendo por aqui para frente? Porque hoje a gente, infelizmente, está tendo que educar o ouvido das pessoas. Porque as pessoas elas não querem escutar as músicas novas. Não são todos os públicos. Mas não é todo lugar que você leva um samba novo, que você vê, por exemplo, um projeto que, olha, que é só música autoral, música inédita. Isso aconteceu lá no Cacique, quando começou o Grupo Fundo de Quintal. Aonde você vê isso acontecer, por exemplo? Era o que o Neuci fazia. Aqui só canta música inédita, nada de música de rádio. E aí, o que a gente tem hoje? E se tocar mal, sai. Esse bando de música maravilhosa. Mas alguém precisou fazer isso, falar isso, determinar isso, um grupo precisou. Legal, entendi. E aí, eu acho isso importante. Eu estava com outro entendimento do negócio, então é música inédita. Não, mas vai dar uma mesclada, vão ter dois tipos de música. Você falou dos caras do Minha Sogra Sapatão, lá do Bezerra. Falou do Toninho. Fala de nomes aí, quem mais você tá? Aqueles que você pode falar que já estão... Carlos Caetano, Vanderlei... Esse aí tem muita coisa. Vanderlei Monteiro... Também tem muita coisa. O Marquinho Diniz, que foi de me confirmar. Eu já falei com o Meriti também. Tem muita coisa, Meriti. Que, inclusive, é um dos compositores que eu mais gosto, assim. Não posso ficar falando isso, porque senão o outro pega mal, entendeu? O Meriti, maluco, o Meriti... Porra, o Bebeto Sambista, não jogador. Bebeto Sambista. No auge, nos anos, sei lá, 70... Porra, gravou Meriti, cara. Neguinho da Beija-Flor gravou Meriti. Lá, negócio de 70, 80. Meriti é... Vou te absurdo. Uma vez eu estava com ele, eu tinha antigamente, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Eu estou ficando velho, é foda, tem que ficar roubando, né, bicho? Tinha um pagode em Jacarepaguá, pagode de Jacarepaguá em Curicica. Era toda terça-feira e começava, meu irmão, 11 da noite pegar fogo. O negócio começava muito tarde. Eu ia com um amigo meu, o Muro Irajá, porque nesse dia o Xande ia. O Xande sempre foi, agora menos, mas o Xande sempre foi de buraco, chegar de madrugada e versar. Eu comprava muito Xande, ele ia nos buracos, daqui a pouco ele pintava, dava uma canja e versava, né? Aí tava o Meriti, eu lembro que nesse dia Xande Madureira, que é um cantor de São Paulo, Xande Madureira e Sérgio Meriti ficaram... Esse vídeo tem no YouTube, ficaram versando. Só que antes, o Sérgio Meriti estava contando, e a generosidade do Zeca, que eles estavam gravando, do Zeca e do Almir, eles estavam gravando, estavam escolhendo o repertório, e o Zeca falou assim, eu queria uma música que falasse de comida, de alimentação, de comida, bababá. Aí o Meriti tinha, Maria, me aguarde que eu vou lá na venda tomar um negócio, saber se encomenda, né? Essa música é maravilhosa, né? E aí ele falou, Zeca, eu tenho essa música aqui. E o Almir tava. Aí o Almir falou assim, ô Major, então eu já tô com uma música, aí tira uma minha, bota o Serginho. A generosidade dos caras, né? Sim. Aí o Zeca queria uma música, o Serginho tinha música, né? E o Almir, ia pegar 2 bichos, né, bicho? Ia pegar dois prêmios, né? Aí tirou uma para botar Mas, é porque o Serginho Meriti, ele é, maravilhoso. Todo mundo gravou ele, cara. Eu sempre falo isso por ele. Ele, na composição, ele é gênio e eu admiro demais o trabalho do Meriti. Foi um cara também que eu me aproximei muito. A gente passa horas conversando, horas. Eu até falo para ele que tem dia que eu falo, chega, porque é muito gente fina, é muito inteligente, é um cara que compõe muito bem. E aí, eu falo para você, tantas músicas famosas que o povo não sabe que é dele. Deixa a vida me levar. Exatamente. Deixa a vida me levar dele. Uma das músicas mais tocadas do Zeca Pagodinho. Do Zeca Pagodinho. Entendeu? E são muitas músicas boas, muitas músicas boas. Assim, eu perco a conta da quantidade de música do Sérgio Meriti, que é boa e que tem história. Então, eu adoro contar também, por exemplo, Ângela. Negra Ângela. Já fez esse vídeo? Essa história. Então e esse vídeo é famosíssimo, tem 1 milhão, ele vai cacetar de visualizações. Me conta aí. Conta para a nossa audiência. A Ângela na verdade, ela é uma familiar dele, é uma prima dele.
E aí o outro compositor se apaixonou por ela. Né? Que eles eram amigos, aquela coisa toda, se apaixonou por ela. Mas ele não tinha coragem de chegar para a Ângela e se dedicar, uma negona, linda, maravilhosa. E ele não tinha coragem. Aí o Meriti falou assim, então vamos fazer uma música. Vamos fazer uma música, porque você precisa, né, falar aquela coisa. E fizeram. Ela achou lindo, mas eles nunca ficaram juntos. Resumindo, pelo menos ganhou dinheiro, né? Pelo menos ganhou dinheiro, né? Mas, enfim, sim, a música é incrível, né? Então, ele tem muita música boa, né? E eu falo que as pessoas não conhecem, eu acho isso um pouco assustador, porque... Quais os 3 você mais gosta? Serginho Meriti. Ai, que sacanagem você fazer isso comigo. Marquinhos, PQD. Marquinhos, PQD. Falta um, agora é o problema. Ai, Jesus agora é o do problema. Céu. Eu gosto muito do Toninho Gerais também. Como compositor, eu gosto muito das músicas dele, entendeu? Mas eu adoro, por exemplo, o Zé Roberto. Pô, muita coisa. Né? Ah, é muito difícil. É muito difícil. Depois eu vou ver um monte com as discos. Eu gosto de muitos. Ó, meus 5, de novo. Arlindo, Marquinho, Delcio Luiz, Franco e Sombrinha. Ah, mas é para falar... O Franco tem muita coisa então, fundo de quintal, com o Franco tem... Nossa. Então, mas aí vamos lá. Tirando o Marquinho, né, que morreu recentemente. Então aumenta aí, vai para 5. O compositor que eu mais gosto chama Cartola. Aí ninguém ganha. Ah, tá. Nenhum Meriti. Aí tu botou o Pelé também, não dá, né? Mas assim, para mim, de longe, ele foi o cara que me fez me apaixonar pelo samba, né? A minha mãe... Ele teve uma... Assim, não dá para competir porque ele teve uma função na tua vida, né? Sim. Aí é outra categoria, não dá para... Eu já até chorei por causa do Cartola. Ele já me fez até chorar. Ele não sabe, mas ele me fez. Mas, enfim, o Cartola, para mim, é campeão. Não tem jeito. É o mestre. Ô, Dani, alguma coisa faltou te perguntar? Vinícius Castro, que está aqui, jornalista, assessor da Dani, começando esse trabalho com ela, que vai dar muito certo. Adorei. Estamos quase acabando, mas adorei aqui o bate-papo, estou adorando. Ficou faltando alguma pergunta, alguma... Não. Pode falar. Acho que ela tem os objetivos de onde ela quer que o samba chegue no trabalho dela. Tá. Quais são os objetivos que você quer que o O samba chegue com o seu trabalho? A percepção que eu tenho hoje é que assim, a internet ela é muito legal. E ela dá muitos meios, né, para a gente conseguir levantar esse samba. E se você reparar hoje, a quantidade de gente que fala de samba, pelo que falava 2, 3 anos atrás, aumentou muito. Isso é muito bacana. Eu acho o máximo. Mas eu acho pouco. Eu acho muito pouco pela qualidade do gênero que a gente está conversando. O tanto que o samba tem a oferecer e o tanto de história que a gente tem para contar de samba. Você vai ter um programa. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o samba ele tem que ir para a TV. TV aberta, TV fechada, todas as TVs. Sabe por quê? É onde tem a maior audiência. Então, quando eu comecei, eu não tinha intenção nem de ser conhecida, só queria falar de samba. Hoje você perguntar o que você quer... Oi? Já te param na rua? Já? Paro. É meio constrangedor, porque eu já não estou acostumada, mas para na rua. Eu já vários lugares, jantando, a pessoa vem, ai, desculpa, é você que fala de samba? Isso acontece muito, saindo do Uber, xingando o Uber, inclusive, uma vez. Foi super chato, porque eu falando um monte de abobrinha e o menino, quando eu parei, o menino falou assim, só uma coisa, você é Dani Miranda? Então, assim, eu fiquei morrendo de vergonha, então acontece bastante. Mas aí, voltando, por exemplo, isso não é para fazer sucesso. Eu nunca tive intenção de ir para a TV como Daniela. Mas hoje eu penso o seguinte, se eu tiver que fazer essa ponte, se eu for a cara que tenha, né, que está num programa apresentando, falando de samba, que seja. Porque eu acho que o samba merece esse espaço. Eu acho que já demorou demais para a gente ter esse espaço de valorização. E aí, hoje meu objetivo é ir para a televisão. É mesmo? É. E eu acho que a gente pode fazer isso com qualidade. Tem vários projetos, tem vários programas em mente. A gente tem muita coisa que está faltando um pouco de oportunidade, mas se aparecer, tá dando a gente emplaca. Né? Precisa de espaço. É claro que a gente precisa conquistar esse espaço. Né? Mas, se aparecer esse espaço, eu vou agarrar. E teria muito do que você faz hoje no Instagram, né? Que é Sim. contar as histórias, mas a gente pode contar documentar a história. Isso, a gente pode contar, documentar. A gente pode fazer programa de auditório,
já teve, né? Mas não com tanta ênfase em trabalhar a história do samba. A gente pode fazer programas de entrevista e não necessariamente um podcast. A gente pode fazer rodas de samba que o compositor está ali cantando e, ao mesmo tempo, contando. Se liga no que o Daniel faz hoje, no domingo. Daquele programa, que eu não lembro o nome, mas de sertanejo. Quando o Daniel começou aquilo no programa, eu já tinha uma ideia muito parecida com aquilo, só que para o samba. E é o samba que está lá? Não, é o sertanejo. E aí ele começou com o sertanejo raiz, e eu aplaudo mesmo o programa dele, porque é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem escalonado, é muito legal. Por que nós não temos isso com o samba? Já que o samba é o cartão postal desse país, gente. Todo lugar que você vai lá para fora é samba. Não, Brasil, é samba. O meu nome, a minha marca, Dani Sambando por aí, é porque todos os lugares que eu viajava, dentro ou fora do Brasil, eu tenho um estereótipo, né, de mulher sambista, né? Todos os lugares, as pessoas falavam. Dá uma sambadinha? Todos os lugares. Então, assim, eu gosto de viajar, eu ia para um lugar fora do país. Uma vez eu estava numa vinícola e um gringo pediu para dar uma sambadinha. Porque é isso. Então, você tem essa cara de brasileiro, eu sei disso, né? Isso é um orgulho que eu tenho, inclusive. Todo lugar que eu vou é brasileira, é brasileira, é brasileira. As pessoas sabem disso. E aí, qual que é o link que as pessoas fazem comigo, com o meu estereótipo? Samba. É como se tivesse escrito no meu rosto samba. Então, automaticamente, a pessoa já vinha, você samba, né? Em vários lugares. E aí o Dani Sambando por aí vem, porque, inclusive, eu sambava mesmo. Eu gosto de fazer trekking, de subir montanha. Teve uma época que eu colocava uma sandália prata enorme que eu tinha na minha mochila e eu chegava nos lugares, não interessa o tamanho, o quanto eu percorria. Chegava, colocava minha sandália e a dificuldade, dava uma sambadinha. Então, Dani Sambando por aí, o nome veio disso. Porque é isso, se a gente é o cartão postal, se o samba é o cartão postal desse país, se é o que mais traduz esse país, né, junto com o carnaval, junto com o futebol, por que a gente não tem esse espaço? Eu quero saber por que a gente não tem esse espaço. O que falta para o samba ter esse espaço? Então, se eu tiver que ir atrás desse espaço, que é o que eu tenho feito, eu vou, nós vamos, o Vinícius vai comigo, todo mundo, porque a gente merece isso, o samba merece isso. Entendeu? A internet, ela não alcança todo o Brasil. E todo o Brasil precisa saber disso. Não é? Acho que hoje essa é a minha missão. Aquela sua câmera, de novo, deixar seu recado para as pessoas te seguirem, enfim, onde é que elas te acham. Bom, então agradecer mais uma vez, o convite, adorei esse bate-papo. Quem quiser me seguir... Estava nervosa, né? Antes estava a primeira vez, estava nervosa. Foi legal? Foi, mas ainda estou nervosa. Quem quiser me seguir, pode seguir o @Dani Sambando por aí. Você me encontra em várias rodas de samba, inclusive. Eu ando por aí. Gente, o Dani Sambando por aí não é à toa mesmo. Eu ando por aí e é que tem muita gente que... mas você nunca vem na roda tal, você nunca vem na roda... É que são muitas rodas de sambas, né? E haja energia, gente. O samba é muito bom, mas tem que ter muita energia. Mas podem me chamar lá pelo canal. Na medida do possível, a gente tenta falar com todo mundo. Muita gente pede música e eu queria explicar uma coisinha. Às vezes eu não faço, não é porque eu não quero, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque não dá, nem tudo está pronto ali, né? Nem todas as histórias estão prontas ou eu tenho todas as histórias. Então, muitas músicas para serem contadas depende dessa busca, depende da boa vontade do compositor, depende se esse compositor está vivo. E se não estiver vivo, se a família detém o conhecimento dessa história. Então, às vezes, uma vez uma pessoa ficou chateada comigo. Mas eu já te pedi 1 milhão de vezes. Mas eu não invento uma história. Essa história, né? E eu sempre digo isso, as histórias não são minhas, eu só sou o transporte da história. Alguém já te disse não quero falar sobre isso, não? Cara, uma vez, um compositor, eu nem lembro o nome dele, de samba enredo, ele achou que eu queria que ele pagasse, assim, ele simplesmente me bloqueou. Foi a única pessoa. Mas eu entendi, assim, que ele fez aquilo porque ele achou, gente... Sei lá, ele pensou... Pelo jeito que ele reagiu, ele pensou assim, essa menina aí não precisa falar não, que eu não quero, não, que eu não tenho dinheiro, que eu não vou pagar, uma coisa assim, entendeu? E aí, tchau, imensa, não quis falar comigo. Distorção, né?
E aí, só essa vez, entendeu? Nunca aconteceu de alguém falar não. Nunca. Nunca aconteceu. Graças a Deus. Dani, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço aí a sua presença. Obrigada, viu? Bater esse papo com você. Continue contando história, fazendo seu registro histórico. Obrigada. Para a cultura, para o samba, para o povo, a maioria preto, para as pessoas sem luz, alguns sem conhecimento, desconhecidos. Uhum. Né? Então, contar história, jogar luz para essas pessoas, para esses anônimos. Parabéns. Matar a minha curiosidade de chegar e falar, não sabia que essa música era por esse caminho. Não. Matar a minha e de muita gente, né? Porque as pessoas não têm noção do negócio. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Pô, volte sempre. Mais na frente a gente marca aí um segundo tempo, aí, depois que tiver lançado lá que vai ser um sucesso, na casa da Dani, vamos acompanhar. Meu convidado eu vou, hein, Vinícius? Estou dando uma cavada aqui. Agradecer a presença de vocês que estão aqui. Não deixe de seguir o Só Resenha. Pô, gostou desse papo? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. O Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é Podcast Só Resenha. Lá eu boto muitos cortes por dia. Você tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Vou me despedir aqui também falando da Planetfoneria, @Planetfoneria. Você, é a melhor experiência para você que mora Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. Pizza de... Você tem que usar o cupom Só Resenha 10. Usando o cupom Só Resenha 10, você tem 10% de desconto na Planetfoneria. Massa de longa fermentação, que significa massa que fica 3 dias de descanso. Então, naquela coisa, bate agora, joga fermento, joga de qualquer jeito. Não, a massa toda trabalhada na calmaria, na paciência, do jeito que tem que ser, tá legal? Sem forçar a barra. Ingredientes de primeira, porque tem pizza de filé mignon, é filé mignon mesmo. Nutella é Nutella, não é chocolate vagabundo, catupiry é catupiry mesmo, tudo lá. Tem uma pizza. Você que é de São Paulo, que é calabresa paulista, sem queijo, pô, tem um molho italiano, pô, eu choro. O molho italiano é italiano mesmo, mais caro que se vê no mercado. E a entrega os motoboys entregam na porta da sua casa, muito rápido. Então, o cupom é Só Resenha 10, o cupom é Só Resenha 10 para você ter 10% de desconto na @Planetfoneria, sua melhor experiência gastronômica, Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena, tá legal? Eu me despeço de novo, muito bom papo, adorei. Vou continuar seguindo mais ainda, e quando tiver com um programinha lá na Globo, eu vou ficar, comprei na Planta, vou falar, comprei na Planta, vou escrever lá embaixo, eu fui o primeiro a fazer programa contigo, comprei na Planta, eu vou escrever lá embaixo, comprei na Planta. Valeu, galera. Esse foi mais um Só Resenha Podcast, até o próximo, fui!